para mais um culto online. Vou pedir para você ficar de pé aí da sua casa, curtir esse vídeo e compartilhar para os seus amigos. Vamos lá, cantar com toda alegria. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só o Senhor pode devolver a vida aos nossos corações. Não existe outro, somente o nosso Deus. Cante conosco, é tão profundo. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É majestoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. No mundo busquei e nada preencheu-me. Nenhum tesouro que possa encontrar me saciará. Mas você chegou e me deu uma nova vida, e cada desejo está satisfeito dentro do teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Venho a ti, sem medo e sem reservas, e as minhas falhas você enxergou, de amigo me chamou.
é Deus dos montes, mas também Deus dos vales. Não há lugar que possa tirar de tua graça e amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Muda lamento em dança e das cinzas traz vida. Muda a culpa por glória, sei que só você fará. Faz das tumbas jardins e dos ossos exércitos. Faz do mar um caminho, sei que só você fará. Faz das tumbas jardins e dos ossos exércitos. Faz do mar um caminho, sei que só você fará. Sei que só você fará. Não há nada, cante em casa. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Vamos lá! Muda lamento em dança e das cinzas traz vida. Muda a culpa por glória, sei que só você fará. Faz das tumbas jardins e dos ossos exércitos. Faz do mar um caminho, sei que só você fará. Faz das tumbas jardins e dos ossos exércitos. Faz do mar um caminho, sei que só você fará. Sei que só você fará. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Boa noite, NIBNC. Aqui quem fala é o pastor Mateus. Já quero aproveitar nesse momento de avisos, eu quero pedir que você já deixe o seu like aqui neste vídeo. Se tem alguém da sua família que você quer que assista essa mensagem, compartilhe também, deixe algum comentário, porque quando nós fazemos isso, nosso vídeo se torna mais relevante e chega a outras pessoas para ouvir da mensagem do Evangelho, tá? Meus amigos, eu quero reforçar com você mais uma vez, para você não esquecer do seu compromisso. Você que é um membro da nossa igreja, se você está assistindo uma primeira vez, se você está conhecendo, não se preocupe, mas você que é um membro da igreja, não esqueça do seu compromisso com o Senhor, não esqueça de ser fiel naquilo que Deus tem lhe dado nas suas ofertas. Através das suas ofertas, estamos conseguindo ajudar os santos, os irmãos que estão passando por alguma necessidade e também sustentar
a nossa igreja. Então não esqueça, aqui embaixo nós temos o contato para você fazer os dados bancários, para você fazer as suas ofertas, tá bom? E também na igreja, de terça a sábado, até às 18 horas, você pode ir na igreja, e caso você não use conta no banco, você pode pegar o seu envelope lá na igreja, tanto os das suas ofertas mensais, né, ali do seu percentual que você tira do seu salário para abençoar a casa do Senhor, para agradecer ao Senhor, e também você que participa do sonho de comprar o nosso terreno. Ainda continuamos com Construindo a Eternidade, sonhamos em comprar este terreno. Falando em terreno, eu já quero aproveitar para você, antes de nós entrarmos sobre toda essa questão da pandemia, do Covid, quero pedir para você orar pela regularização da nossa igreja. Nós estamos no processo há mais de 1 ano, já conseguimos regularizar no cartório, mas nós estamos precisando agora fazer um CNPJ, e com esse CNPJ nós vamos ter a conta da igreja, vamos poder fazer tudo mais. Só que hoje, no terreno onde a nossa igreja está, que foi cedido pela prefeitura, como você sabe, que não é um terreno nosso, é um terreno que nós construímos aqui para abençoar o Nova Cidade, foi cedido pela prefeitura. Não é possível, agora que está querendo fazer o CNPJ, não é possível nessa área ter uma igreja, porque é uma área residencial. E puxa vida, nós estamos tentando, orando, e não é possível, mas essa igreja já tem mais de 14 anos. Mas teoricamente não era possível, foram eles mesmos que liberaram este terreno para se construir uma igreja. Quero pedir que você ore, porque nós sonhamos em comprar o terreno, estamos juntando dinheiro, orando, para que possamos estar num lugar que seja de melhor acesso às pessoas, para que os nossos amigos que moram mais distantes possam chegar. Você sabe da dificuldade como é chegar na nossa igreja hoje. Então ore por isso, ore. O nosso desejo é ter um local que possamos sim abrir o nosso CNPJ, abrir a nossa igreja, poder convidar os amigos que moram mais distantes para poderem chegar de ônibus. E essa mensagem, a mensagem que transforma vidas, possa chegar ao maior número de pessoas, tá bom? É só para lhe lembrar sobre as suas ofertas, continuar orando pela nossa igreja, pela proteção dos equipamentos, que passa muito tempo agora fechado, e também pela compra do nosso terreno. Um outro motivo de oração é pelo nosso irmão Aloísio. O nosso irmão Aloísio é dos nossos irmãos da nossa igreja, é o irmão que neste momento está na pior situação, e eu quero pedir para que você ore pelo irmão Aloísio, para que, se for da vontade de Deus, ele possa ser restaurado, para que Deus dê forças ao coração da família, para que o Senhor ajude a família e ajude o irmão Aloísio nesse momento a ter fé e a confiar em Deus. Nós oramos pela cura, é um irmão muito amado na nossa igreja, muito amado na sua família. Nós oramos pela sua cura, pela sua restauração, mas nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ore por isso, ore por fé, por saúde e, mais acima de tudo, que a vontade de Deus seja feita. Nós estamos felizes porque a nossa irmã Aline, que estava numa condição também muito ruim, já voltou para casa. Mas não é o momento de você chegar lá e já levar a carne para fazer o churrasco, a calabresa e a farinha para fazer uma farofa. Não, ela tem que ficar ainda em repouso, ainda tem que ficar isolada por 1 mês ainda. Então, nesse 1 mês, fale com ela por WhatsApp, fale com ela por ligação, videochamada, mas não vá importuná-la na sua casa, apesar que eu tenho certeza que você está muito feliz, assim como nós, que ela ainda está aqui conosco para guerrear as batalhas de Deus ao nosso lado. Nós estamos fazendo ainda um com Deus. No meio da pandemia nós estamos conseguindo fazer um com Deus. Hoje o horário foi alterado para as 16 horas, por conta do decreto, né? Porque a partir das 17 horas ninguém pode sair das suas casas aqui em Manaus. Então nós alteramos para as 16 horas e terminando às 18. Tá? Então ore também por essas pessoas que estão fazendo com Deus, para que elas permaneçam firmes, e nós estamos felizes porque encontraram a Cristo no meio desta pandemia. E se uma pessoa tiver a sua vida transformada por causa deste um com Deus, já valeu a pena. Nós não estamos tendo batismo, nem vamos ter assim rapidamente, não consigo dar para você um aviso de quando nós vamos ter batismo,
Mas ainda assim, o batismo é como eu demonstro publicamente a decisão que eu fiz no meu coração. Nesse momento não estamos podendo demonstrar publicamente, mas cremos que algumas pessoas entregaram a sua vida a Cristo e estão caminhando nesta vida nova com Jesus, tá bom? Esqueci algum aviso? Alguém quer me lembrar? Sim. Gente, a nossa cidade, eu estava vendo, né? Passei um tempo de quarentena, e a nossa cidade, ela gosta de ser uma cidade que chama atenção. Tem algumas capitais em outros estados que, cara, a gente nem escuta falar. Mas no Amazonas, então eu estava lembrando, né? Teve aquele caso do Wallace Souza, você lembra isso? A Gabi nem lembra, a Gabi que está aqui gravando, ela era bem pequenininha, mas o Wallace Souza, que era do Canal Livre, que disseram, né, nós não temos certeza, que mandavam matar outras pessoas, era líder de uma facção e saiu no mundo todo. Depois nós tivemos aquela rebelião no Compage, né, eu e minha esposa estivemos lá no Compage, 56 pessoas foram mortos. Depois nós tivemos a primeira onda do coronavírus, a pior cidade foi Manaus, e agora uma nova cepa. E qual que é a cidade que está aparecendo? Manaus. Nós não vivemos, meus amigos, uma cidade fácil de se viver. Os índices de violência em Manaus são muito, muito grandes. O crime organizado em Manaus é tão organizado quanto em São Paulo e em estados maiores com poder aquisitivo maior. Nós vivemos numa cidade difícil de se viver. Mas Deus nos chamou para esta cidade. E eu acredito que quanto maior as tribulações, maior é a nossa fé. Se você for ler a respeito do avanço do cristianismo nos povos islâmicos, ou na Coreia do Norte, ou na China, nós vemos que há muitos milagres que acontecem lá, muitos milagres. Por quê? Porque onde há perseguição, as pessoas têm que ter mais fé para seguir a Jesus. A igreja é mais santa, a igreja não é uma brincadeira, não é ir para o culto e só se divertir, não. Ser cristão exige tudo. E quanto mais santidade eu tenho, quanto mais fé eu tenho, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12 fala isso, Hebreus 11 fala da fé. Quando nós temos fé, quando nós temos santidade, grandes milagres acontecem. E nós vivemos numa cidade, mais uma vez que eu falei para você, uma cidade muito difícil de se viver. Uma cidade que ser assaltada é algo comum. Uma cidade onde a nossa saúde é complicadíssima. E nós estamos vivendo agora um momento de crise muito grande. Essa questão do oxigênio, o grande problema é que nós não temos nem a capacidade de produzir oxigênio, não é nem o dinheiro, mas todo oxigênio que é produzido em Manaus não tem a capacidade de atender as pessoas que estão precisando. E eu quero convidar você a fazer uma oração por isso, e também algum dia da sua semana, um dia que você estiver em casa, se você trabalha todos os dias, talvez no sábado, nós fazermos um jejum. E o jejum, quando nós fazemos, o jejum é aquele momento de nós nos humilharmos, é falarmos para Deus, Deus, eu quero tanto isso, eu acredito que isso é tanto a tua vontade, que eu me abstenho da minha própria comida. E eu sei que para alguns irmãos que não têm esse costume, é mais difícil, né? À medida que você come mais, você consegue ficar menos tempo sem comida. Isso é ruim até para a sua espiritualidade. Então você faça um jejum menor, faça um jejum de 6 horas, de 8 horas. Mas para você que consegue, faça um jejum de 12, 24. Faça um jejum que você possa nesse momento estar orando pela nossa cidade. Mas acima de tudo eu tenho um pedido especial, é oração por fé. Não adianta as pessoas serem recuperadas do Covid e irem ao inferno. Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, Jesus diz, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, e depois nada mais podem fazer. Aí no 29 ele diz, no entanto eu digo quem vocês devem temer. Temam aquele que pode matar o seu corpo e lançá-lo no inferno. Então, acima de tudo, a nossa maior preocupação como cristãos é que as pessoas que estão doentes possam ir ao céu. E eu tenho orado para que essa pandemia e essa grande crise, onde a morte se tornou tão real para nós, possa ser um momento
onde o evangelho vai se espalhar nesta cidade, o evangelho vai crescer, onde não só a nossa igreja, mas todas as igrejas cristãs possam pregar com coragem o evangelho, onde cada pessoa que passou por um momento desse, que passou por uma grande dificuldade dessa, ou não, que cada um desses saibam que se são cristãos e estão vivos, é porque ainda há uma guerra a ser travada, ainda há uma missão a ser cumprida. Porque eu vou dizer para você, se a sua vida é só você se preocupar com o seu negócio, é só você se preocupar com o seu trabalho ou com a sua família, eu vou dizer que você e eu, se nós pensarmos assim, nós temos uma vida medíocre. E o que é uma vida medíocre? É uma vida na média, é uma vida onde é parecido com todo mundo, e Deus não nos chamou para uma vida medíocre. Deus nos chamou para combatermos o combate, lutarmos pela fé, lutarmos pelo evangelho. Então a minha oração é que no nosso coração arda essa chama de pregar a mensagem, é que no nosso coração arda essa vontade de ver mais pessoas sendo salvas, porque sem fé nós não seremos santos, sem fé nós não evangelizaremos, sem fé nós não faremos uma diferença neste mundo. As pessoas que mais fizeram a diferença neste mundo foram as pessoas com fé, e sem fé ninguém verá a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6 fala isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos orar por fé, para que possamos agradar a Deus em todas as coisas. Não esqueça de fazer esse jejum. Ore principalmente, sabe por quem? Por você, por fé. Ore por você, ore pela sua família, ore se você passou por um momento bem doente. Saiba que se você não morreu de Covid, se Jesus não voltar, você vai morrer de outra coisa. Eu vou morrer de outra coisa. E se nós vivermos a nossa vida apenas para manter a nossa saúde e prolongá-la ao máximo, você vai viver uma vida depressiva, uma vida de ansiedade, porque você não tem um propósito, não tem uma missão. A maior riqueza de uma pessoa não são roupas, tênis, viagens, carros ou casas. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é fé. Por isso eu quero convidar você a fazer um jejum nesta semana, para encher o nosso coração de fé, para que possamos ser relevantes na sociedade em que vivemos. Deus abençoe você. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Confiança é entrega dos seus direitos para Deus, sabendo que tudo o que vai acontecer é de acordo com a vontade dele. Mesmo que não seja do jeito que você queria, mas você entende que tudo é para o seu bem. Fique de pé aí na sua casa, vamos cantar novamente essa música e confiar mais em Deus. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a encher
falhar. Faça essa música a sua oração e tenha coragem de confiar em Deus, confiar que Ele é poderoso e que tem compaixão de nós. Vamos cantar mais uma vez essa música. Fique de pé, continue de pé na sua casa. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Bom, igreja, nós temos visto e vivido momentos muito difíceis em nossa cidade, principalmente em nosso estado, em nosso país e no mundo, mas principalmente aqui tão perto. E nesses tempos nos vem o desespero, o medo, a angústia, a tristeza. E são dias difíceis realmente, a gente não pode negar ou dizer outra coisa. São dias difíceis, são os piores dias que essa geração viveu. Não sabemos como ficará o futuro, como nós falamos semana passada, mas são dias difíceis. E nesses tempos difíceis, o que o povo de Deus tem que fazer? Isso me lembra de uma passagem que está lá em 2 Crônicas 7,14, que a Bíblia nos dá uma instrução. O próprio Deus nos disse: se o meu povo, que clama pelo meu nome, vou até ler aqui, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, que essas coisas iam acontecer, a Bíblia já falava. A Bíblia já nos anunciava, o próprio Jesus falou em sua palavra. Mas o que nós cristãos nesse momento temos que fazer em primeiro lugar é nos arrepender, nos humilharmos, irmos para o nosso quarto, para qualquer lugar da sua casa e se ajoelhar e clamar ao Senhor diariamente. É hora dos cristãos se levantarem como um povo realmente de oração. Se você nunca teve o hábito de oração, esse é o momento mais que nunca de você adquirir. É hora de nós irmos realmente para o
para um lugar a sós com o Senhor e clamarmos e nos humilharmos e nos arrependermos dos nossos pecados. Ontem no culto de jovens nós falamos muito sobre isso. Se você não assistiu esse culto, assista lá o culto do Nova Jovens de ontem. E é hora de realmente nós olharmos para a nossa vida e pensar o que está de errado. É hora do povo de Deus, não só na nossa igreja, mas em toda a nossa cidade, nos humilharmos e clamarmos a Deus por santidade, por fé, por crer realmente naquilo que nós meditamos todos os dias, que você estuda, que você decora. É hora de crer e colocar em prática realmente isso que nós que nós aprendemos todo esse tempo. É hora de você olhar para dentro de si e perguntar: Deus, o que tu queres que eu mude? Deus, aumenta a minha fé. Porque assim, igreja, é um povo aos pés do Senhor. É um povo aos pés do Senhor, aos pés da cruz, que vai conseguir fazer alguma diferença nesse mundo e ter alguma relevância. Nós sempre falamos: aquilo que não é eterno é eternamente inútil, a frase de C.S. Lewis, né? E é uma frase que nossa igreja sempre fala. Mas será que você realmente crê nisso? Será que você realmente crê na eternidade ao ponto de dar a sua vida por ela? Nós estamos vivendo dias difíceis. Lá em Jesus, em Mateus, vou abrir aqui, 24, 22, ele diz que se esses tempos não fossem abreviados, muitos mais morreriam, mas que esses tempos de tribulação seriam abreviados por causa dos eleitos. E os eleitos, gente, vão ser levados para o reino celestial, como nós falamos semana passada, um lugar onde não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá morte, não haverá essas coisas terríveis que temos visto esses dias na nossa televisão. Não haverá isso. Mas esses dias serão abreviados, por isso descansa naquilo que você crê realmente. Se você crê, descanse nisso e lembre que o seu lar não é aqui. É na esperança da vida eterna, é na esperança do lar que Deus está preparando para nós, que nós descansamos hoje, que nos dá força para suportar esses momentos terríveis que vivemos. Mas se nós cremos que realmente a eternidade que o Senhor está preparando para nós, ela é real e ela está logo aqui, porque acho que nunca a consciência da morte veio tão forte em nós, né? Se você não pensou na morte esses dias, você não é ser humano, porque a consciência da morte, ela caiu, a nossa ficha caiu e tem caído, porque a morte, ela está logo ali, ela está na nossa esquina. E se essa consciência da morte ela caiu sobre nós, o que temos que fazer como povo de Deus? Primeiro, como já falamos, é hora de você arrepender-se dos seus pecados, clamar por fé. Por isso nós vamos fazer um jejum. E faça esse jejum, gente. Se você estiver saudável, não estiver com sintomas de Covid, faça um jejum, se humilhe. Bora fazer um jejum do nascer do sol ao pôr do sol, para matar a sua carne, para você clamar por Deus, para Deus e por Deus nesses dias de jejum. Mas também é muito importante, nesse momento, nós, como igreja, como cristãos, como povo de Deus, nós fazermos além de orar. É importante nós levantarmos as nossas cadeiras, levantarmos da sua cama, levantar-se da sua zona do medo, de olhar só para si, para os seus problemas e fazer mais. É hora de pegar o seu smartphone e sair do Netflix, sair das redes sociais, sair do Instagram, sair do seu WhatsApp apenas e usar isso para a glória de Deus e começar a evangelizar. É hora de você pegar todos os seus contatos e mandar mensagem para todos eles. É hora de você pegar e perguntar das pessoas: ei, o que eu posso orar por você? Tem alguém na sua família doente? Deixa eu orar por você. É hora de nós, como cristãos, realmente sermos embaixadores do reino, porque entendemos que a nossa eternidade, ela vai ser muito melhor do que tudo isso. Então, gente, pegue seu celular essa semana, pegue sua lista de contatos, mande mensagem para todos, ligue. É hora de você pregar para sua família, para sua mãe, para os seus pais, para os seus amigos, seus familiares, para as pessoas do seu trabalho.
Gente, a morte nunca foi tão real. Então é hora de fazermos mais. E Deus tem colocado no nosso coração um sonho que eu gostaria que você orasse. Uma vontade de realmente sair apenas aqui das nossas paredes como igreja, ou das nossas redes sociais como igreja, mas irmos além, irmos para as portas do hospital, irmos para as portas dos hospitais e orarmos pelas pessoas, entregarmos um lanche e evangelizarmos, gente, porque aquela pessoa, aquele parente que está ali na porta do hospital, ele pode na semana que vem morrer, pegar o Covid e morrer. Nós sabemos que temos a esperança da vida eterna. A gente sabe que se a gente morrer, a gente vai estar no céu, gente. Mas tem muitas pessoas desesperadas porque não sabem o dia de amanhã. Elas não sabem qual é o destino delas. E se você realmente crê em Deus de verdade, ao ponto de entender, Senhor, mesmo que me mates, eu te louvarei. Porque a minha vida, ela não tem valor se não for para servir a Deus. E essa é a hora, gente, de você realmente fazer isso. É essa a hora de você falar do Evangelho. Claro, isso não é para todos. Isso não é para todos. Nós não vamos pedir para todo mundo ir. Nós queremos ir. Eu, Mateus. E se você está saudável, você já pegou o Covid. Se você já pegou, teve gente aqui na igreja que já pegou até 2 vezes o Covid. E você quiser ir, a gente está orando ainda, não sabemos ainda como vai ser o dia exato. Mas fale com a gente, porque se você entende que a gente só tem uma vida, que logo passará, e apenas o que fazemos por Cristo permanecerá. Então, ore também por isso. Você que está doente, que não pode sair, você pode sim fazer da sua casa, fazer mais do que orar. Você pode ajudar financeiramente outras pessoas. Pessoas estão precisando de oxigênio, ajude. Se você tem um valor, ajude financeiramente, mexa no seu bolso. Pessoas estão precisando de comida, ajude financeiramente. Evangelize, como eu falei, pegue os seus contatos, evangelize, fale do amor de Jesus. É a hora que a nossa fé realmente é demonstrada na prática. O que vai se lembrar? O que as pessoas vão lembrar dos cristãos que viveram em 2021? Será que vão se lembrar como as pessoas que se esconderam na zona do medo? Ou que se levantaram dos seus lugares, mesmo que dentro da sua própria casa, para pregar o Evangelho e espalhar o amor de Cristo? Que nós possamos ser relevantes, gente, nessa geração e nesse momento que estamos vivendo, para a honra e glória do Senhor. E que a gente entenda realmente com a nossa fé que a nossa vida, ela só vale para uma coisa, que for para servir a Deus. Gente, eu não sei se eu vou estar viva amanhã, mas eu também não me importo. Porque se eu viver apenas meus 27 anos, que eu tenha vivido ao máximo para glorificar a Deus, e que você tenha esse mesmo pensamento, que mesmo que o Senhor me mate, eu louvarei a Deus como Jó orou. Jó orou a Deus. Jó passou por momentos terríveis também. Mas Jó entendia a soberania de Deus, que Deus estava no controle. Que nós possamos ter esse mesmo pensamento. Mesmo que a minha família morra, mesmo que meus amigos, meus parentes, eu sei que dói, é triste. Mas mesmo em meio à nossa dor e ao nosso sofrimento, que possamos olhar para a cruz e lembrar que essa vida só vale a pena se for para servir a Deus. Então, ore conosco, igreja, essa semana. Ore por você, como o Mateus falou, para que a sua fé aumente e você seja capaz de colocar a sua fé em prática. Que você possa crer realmente. Sair da sua zona do medo. O medo é normal, ele vem, somos seres humanos. Mas é necessário irmos além disso e passarmos a praticar a nossa fé. Então cante conosco agora a música, uma música linda que nós aprendemos há algum tempo atrás aqui na igreja. Senhor, mesmo que me mate, eu te louvarei. Se você me tirar tudo, Deus, eu ainda te bendirei. Vamos orar antes de cantar essa música. Então, onde você está, abaixe sua cabeça para nós orarmos. Deus, são momentos difíceis, são momentos que Tu escreveu na Tua palavra, são momentos próximos do fim. Mas, Deus, que até o dia da nossa morte a gente possa estar pregando o Teu Evangelho, que a gente possa ter uma vida de santidade,
que não nos preocupemos com a aparência ou com o que as pessoas vão pensar, mas que a gente possa se humilhar realmente e nos arrepender e jejuarmos e orarmos e sermos realmente um povo de oração que se humilha perante Ti. Nos ajuda, Deus, porque a nossa fé é pouca. Tu nos falaste, Senhor, na Tua palavra, que se tivéssemos a fé como um grão de mostarda, um grãozinho, Senhor, de mostarda que é pequeno, nós seríamos capazes de mover montanhas. Então nos ajuda, Deus, a ter essa fé e convicção, porque a fé, Senhor, é o que vai nos tirar do medo, é a fé, Senhor, que vai nos ajudar, Senhor, a pregarmos o Evangelho, é a fé, Senhor, que vai nos fazer cristãos de verdade, que não vão ter medo, Senhor, de falar do Teu amor, não vão ter medo de orar pelas pessoas, não vão ter medo, Senhor, de ajudar financeiramente, porque entendem que dinheiro nessa terra não vale de nada se não for para investir na eternidade. Então, Senhor, nos dá fé e nos ajuda essa semana. Não sabemos como ela vai ser em nossa cidade, se vai ser melhor ou pior do que a semana que passou, mas que independente do que acontecer, a gente te louve, bendiga o Teu nome e te sirva com todo o nosso coração. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar agora a música Mesmo que me mate. Eu venho e volto para o Senhor, que tem me quebrado e que me despedaçou. Tu me feres pra me curar e fazes tudo em amor. No sofrimento eu posso conhecer o Senhor. Mesmo que me mate, louvarei a Ti. Se tirar-me tudo, eu Te bendirei. Se me arruinares, vou Te adorar. Para Ti és tudo que eu preciso. Minha carne e coração podem falhar e a terra ceder, mas com meus olhos, os olhos eu verei o Senhor. Exaltado naquele dia, eis o Cordeiro que morreu, por saber quando cada lágrima valeu. Mesmo que me mates, louvarei a Ti. Se tirar-me tudo, eu Te bendirei. Se me arruinares, vou Te adorar. Para Ti és tudo que eu preciso. Embora nesta noite eu clame, passe esse cálice de mim. Tu és ainda mais do que eu preciso, suficiente pra mim, suficiente pra mim. Mesmo que me mate, louvarei a Ti. Se tirar-me tudo, eu Te bendirei. Se me arruinares, vou Te adorar. Cantar a Ti és tudo que eu preciso. Cantar a Ti és tudo que eu preciso. Olá, meus irmãos, vamos para a nossa mensagem agora. Antes de nós iniciarmos, quero fazer uma oração.
para que Deus abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que essa palavra, a sua palavra, entre em nós e nos transforme. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos te ouvindo a tua palavra mais uma vez. Obrigado pela tua palavra. Deus, que possamos ser transformados através dela e que através dessa mensagem o Senhor molde, Senhor, o nosso coração para ser conforme tu queres. Obrigado, Deus, pela oportunidade de falar, pela oportunidade de aprender. Nós queremos te pedir isso em nome de Jesus. Amém. Quero pedir, por favor, que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 4, a partir do versículo 27. E nós vamos continuar uma mensagem que aprendemos, sem ser na semana passada, na semana retrasada. Semana passada tivemos uma ótima mensagem com o pastor Daniel, mas semana retrasada nós iniciamos estudando uma mensagem que se chamava Vidas Transformadas. Se você ainda não assistiu, assista essa mensagem logo depois dessa, para você entender todo o contexto dessa história. Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 4, a partir do versículo 27, e nós vamos ler até o versículo 42. João, capítulo 4, versículo 27, vamos ver até o capítulo 42. É a sequência daquela interação que Jesus teve com a mulher samaritana. Vamos lá, vamos aprender desta passagem. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que está conversando com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus está falando das almas, das vidas a aceitarem a Jesus. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. O próximo versículo vai dizer, no versículo 37, assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos, parece que agora troca a câmera estava em Jesus, a câmera agora vai para Samaria. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Aparentemente a mulher agora já estava fazendo a colheita que Jesus estava falando com os seus discípulos. Como se você estivesse assistindo o filme, Jesus estava contando uma história, troca a cena. Agora a mulher que deixou seu cântaro lá e foi correndo para a cidade, agora essa mulher está dizendo para toda a cidade sobre Jesus. Ela está falando para todo mundo, enquanto Jesus explica: olha, os campos estão maduros e os campos estão prontos a colher. Existe uma mulher que está correndo e está colhendo neste campo, e é a mesma mulher que pediu água da vida eterna, aquela da mensagem passada. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Realmente este é o Salvador do mundo. Há 2 semanas atrás, nós tivemos a mensagem mais uma vez, Vidas Transformadas. E vimos como Jesus, quando ele chega na vida de alguém, como a vida deste alguém é transformada.
Como a vida deste alguém que quando Jesus chega na vida desta pessoa, quando Jesus explica o Evangelho, quando a pessoa é justificada por Deus, agora a sua vida é transformada. E agora nós vemos o resultado de uma vida transformada por Deus na vida desta mulher. E essa mulher, ela começa a ir e começa a falar daquilo que Jesus tinha feito por ela. Depois da sua vida ser transformada, ela começa de uma forma bem rápida, de uma forma com certa urgência, ela começa a falar a todos daquilo que Jesus fez por ela. E nós conseguimos resumir toda esta passagem, todos estes versículos que nós lemos em uma palavra que se encontra em João 4, no versículo 39. Essa palavra é testemunho. E é o título da nossa mensagem de hoje, testemunho. Testemunho é o resultado de uma vida transformada. O título da mensagem é testemunho, o subtítulo é o resultado de uma vida transformada. Lá em João 4,39, vamos ler mais uma vez. Muitos daquela cidade creram em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Depois de Jesus transformar a vida daquela mulher, portanto, ela começa agora a dar testemunho. E hoje eu quero ver com vocês 3 coisas sobre essa passagem, sobre esse testemunho. O que ela testemunhou, a primeira coisa, anote aí. O que ela testemunhou. A segunda, como ela testemunhou. E terceiro, por que ela testemunhou. Vou repetir. O que ela testemunhou, como ela testemunhou e por que ela testemunhou. O que, como e por quê. O que, como e por quê. O que testemunhou, como testemunhou, por que testemunhou. Vamos iniciar o que ela testemunhou. A palavra testemunho, ela significa você dar em primeira mão informações sobre algo que você observou. Quando você vai a um tribunal e você dá testemunho, você não diz eu acho, você não diz eu acredito, você chega lá e como uma testemunha, você viu com os seus próprios olhos, você é uma testemunha ocular. E essa mulher é uma testemunha. Ela está chegando nesta cidade, ela está testemunhando daquilo que ela viu, daquilo que ela teve, daquela experiência que ela acabou de ter com Jesus. E o que ela testemunhou? Ela testemunhou 2 coisas. E aí eu vou explicar essas 2 coisas que talvez sejam palavras difíceis se você é uma criança ou um adolescente, ou até mesmo para alguns jovens. Ela testemunhou algo subjetivo e algo objetivo. Qual que é a diferença de algo subjetivo e algo objetivo? Subjetivo é aquilo que é verdade para você, e objetivo é aquilo que é verdade para todos. Por exemplo, se você gosta de sorvete de morango e eu gosto de sorvete de chocolate, para mim o sorvete preferido é o de chocolate, mas para você o melhor sorvete do mundo é de morango. Quem que está certo? Os 2, porque é algo subjetivo. Mas se eu falo que o céu é azul e você fala, não, o céu é vermelho, você está errado, porque objetivamente o céu é azul, é algo objetivo. E essa mulher, ela testemunhou algo subjetivo, que foi importante e verdade para ela, e também algo objetivo, algo que é verdade, algo que é certeza, algo que é verdade para mim e para você. Ela testemunhou algo subjetivo e algo objetivo. O que ela testemunhou de subjetivo? Algo que para ela foi importante, algo que para ela era verdade, era importante. Aparecem 2 vezes nessa passagem que nós lemos, em João 4,29 e em João 4,39. O que ela testemunhou? Ela disse assim: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Versículo 39, muitos daquela cidade creram por causa do testemunho. E qual era o testemunho? Ele me disse tudo o que tenho feito.
Por que isso é tão importante? Sabe, se você olhar uma primeira vez, numa primeira passagem, você vai se perguntar, tá, e o que é tão importante para ela falar para as outras pessoas que Jesus disse tudo o que ela tinha feito? Por que isso é tão importante? Por que isso é tão chocante para essa mulher? Por que ela foi para as pessoas e falou, olha, esse homem ele me falou tudo que tenho feito, até aquilo que eu tenho escondido esse homem sabe. Será que ele não é o Cristo? Eu quero lhe chamar a atenção no versículo 27. No versículo 27 ela ficou surpresa, porque Jesus estava falando com ela. No versículo 9, no versículo 27, os discípulos ficaram surpresos, porque Jesus estava falando com a mulher. E no versículo 9, a mulher ficou surpresa, porque Jesus estava falando com ela. Por que ela ficou surpresa? Por que ela ficou pensando? Por que isso a surpreendeu? Por que ela falou, olha, por que você está falando comigo? Nós falamos também na mensagem de 2 semanas atrás, que os judeus detestavam os samaritanos, eles não falavam com os samaritanos, Jesus era um judeu. Homens não falavam naquela cultura com mulheres em público, as mulheres não falavam em público também. E além disso, mesmo ela sendo uma mulher samaritana, alguém que Jesus deveria ter uma aversão, alguém que os homens teriam uma aversão, porque era samaritana e ainda era uma mulher, não deveria falar em público. Eles consideravam que o homem estava superior à mulher. Ainda mais, essa era uma mulher rejeitada pela sociedade. Nós vemos, a partir dos primeiros versículos, que ela foi pegar água ao meio-dia. E se você for estudar a cultura, todos os comentaristas bíblicos, ninguém ia pegar água no meio-dia, porque já tinha passado a metade do dia, já tinha passado o tempo de fazer o almoço, e as mulheres iam em conjunto pegar a água pela manhã. Essa mulher era uma mulher rejeitada até na sua sociedade. Jesus, ele era um mestre, era um rabi, era um homem, era um judeu, e ela era uma mulher rejeitada. Então ela ficou surpresa de Jesus estar falando com ela. Mas Jesus, um Deus cheio de amor, ele rompe todas as barreiras e vai e fala com esta mulher. Essa mulher talvez tenha pensado, olha, ainda bem que ele sabe que eu sou mulher, ele sabe que eu sou samaritana, mas graças a Deus, um cara de tão mente aberta que está falando comigo, ainda bem que ele não sabe da minha vida pessoal, ainda bem que ele não sabe da minha vida promíscua que eu tenho, e eu tento esconder das pessoas. Tomara que ninguém tenha falado com ele, porque se ele soubesse, ele não ia estar falando comigo. E Jesus ainda assim fala para ela, olha, você já teve tantos homens, esse homem que você está agora não é o seu marido. E ela fica surpresa, porque Jesus, mesmo conhecendo o fundo do seu coração, as coisas que ela fazia escondida, mesmo ele conhecendo a maldade que havia nela, ainda assim Jesus falou com ela e disse, eu sou o Messias, eu sou aquele que você busca, eu sou aquele que você está procurando. E com estas palavras ela viu que Jesus a amava, se importava com ela e queria transformar a sua vida para ser uma vida santa, uma vida sem pecado. Ela experimentou do presente da graça de Cristo. Para ela isso foi muito importante, porque ela foi amada, mesmo estando na classe baixa social, mesmo sendo uma pessoa pecadora, Jesus a amou e ela experimentou da graça. Se você for sincero com você mesmo, e se Deus abrir os seus olhos, nós vamos perceber o quão nós somos falhos, o quão nós somos pecadores. E ainda assim Jesus nos amou. Isso é algo que foi verdade, é algo subjetivo. Jesus transformou a minha vida. Quando eu me lembro, quando eu tinha 16 anos, ganhei uma Bíblia, comecei a ler esta Bíblia, entendi da graça que Deus me amava, Jesus me chamou, e aquilo me transformou por dentro, aquilo transformou a minha vida. Isso é algo subjetivo, mas é muito importante para mim. E se você encontrou a Jesus, e Jesus te salvou, e Jesus se tornou o seu Deus, como nós cantamos, não há nada melhor que o meu Deus. Isso é algo subjetivo, algo que Jesus fez no nosso coração, dentro de nós, algo que transforma o nosso interior. E ela testemunhou também algo objetivo.
objetivo, algo que é verdade para toda a humanidade, não só para os manauaras, não só para os samaritanos, não só para os judeus, mas para todo mundo, algo objetivo. Assim como o céu é azul, assim como a água é hidrogênio, com dois hidrogênios com oxigênio na ligação química, algo objetivo, algo que é verdade. No versículo 42 podemos ver o que as pessoas disseram para a mulher. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é, marque aí na sua Bíblia, sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Realmente é o Salvador do mundo, o Salvador que você falou, Ele é o Salvador do mundo. Essa mulher, em algum momento, ela deve ter falado para ele, e nós vimos que ela falou, será que não é esse o Cristo? Será que não é esse o Salvador do mundo? Ela testemunhou não apenas aquilo que Jesus tinha feito na vida dela, a transformação que Jesus tinha feito no coração dela, mas ela testemunhou algo objetivo, que há apenas um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Venha ver este Salvador. Dar testemunho não é apenas falar aquilo que aconteceu com a minha vida, quem eu era e como Jesus me transformou. Dar testemunho é nós apontarmos, eu e você apontarmos para algo objetivo, algo que de fato é. E qual que é o algo objetivo? É que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador, isso é o objetivo. Existe um Salvador do mundo, um único Salvador, não só meu, não só seu, não só de Manaus, mas do mundo, e este é Jesus. Este é Jesus, o Salvador do mundo. E nesse momento de pandemia, nesse momento do coronavírus, nós como cristãos, e se você foi salvo por Jesus, o que se espera de nós, o resultado de uma vida transformada, é dar testemunho. É dar testemunho mostrando para as pessoas o que Jesus fez em você, como Jesus me transformou, de quem eu era, para aquilo que Cristo me transformou. Isso é o primeiro testemunho, algo subjetivo, a transformação de vida, daquele que era um bêbado e não bebe mais, daquele que roubava e não rouba mais, daquele que traía e não trai mais, daquele que era orgulhoso e é uma pessoa humilde, daquele que era uma pessoa medrosa, temerosa, cheia de ansiedades, agora uma pessoa de confiança e de coragem. Esse é um testemunho, primeiro, subjetivo, mas também nesse momento nós devemos falar para as pessoas que Jesus é o Salvador do mundo. Como nós falamos nos avisos, não há salvação em nenhuma outra pessoa. Se nós nos importamos com estas pessoas, nós devemos falar que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Esse é o resultado de uma vida transformada. Mostrar para as pessoas como você foi transformado e mostrar objetivamente que há apenas um Salvador do mundo e este Salvador é Jesus. Foi isso que ela fez. Ela mostrou a sua transformação, mostrou aquilo que Jesus tinha feito por ela, mas mostrou algo objetivo. Ele não fez só por mim, Ele quer fazer por você, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer te livrar do inferno. Jesus pode te transformar e só há um caminho para a vida eterna, este é Jesus. Nós vimos o que ela testemunhou, que era a primeira pergunta que eu queria responder. Ela testemunhou algo subjetivo, que aconteceu com ela, e algo objetivo, Jesus é o Salvador do mundo. Agora nós vamos ver como ela testemunhou. Como ela testemunhou? Ela testemunhou uma somatória de 3 coisas: transparência, simplicidade e fé. Ela testemunhou com transparência, simplicidade e fé. A segunda pergunta que nós íamos responder era: como ela testemunhou? A resposta é transparência, simplicidade e fé. Transparência. Ela não fez uma pregação, nem uma apresentação de slides, ela não preencheu um PowerPoint e nem fez como naquele momento que a Rinode estava bombando.
um monte de convite, o pessoal te chamava para sua casa, fazia aquela pipoca doce. E aí a minha esposa, ela estava com um escritório nesse momento de arquitetura, ela estava começando com esse escritório, tinha mais 2 sócias. E aí teve uma pessoa que falou assim: olha, eu soube que vocês agora estão com um escritório, eu queria falar com vocês porque a gente tem um projeto que pode ser fantástico. Aí ela pensou, né, poxa, é um projeto, né, um projeto de design de interior, não sei, de urbanismo. A pessoa foi lá, mas quando a pessoa chegou, ela já veio trazendo um notebook, um cabo, um data show. Não, acho que não tinha nem data show, era só o notebook, né, apresentando no próprio notebook. Ela já achou estranho, ele abriu lá, e aí eu quero apresentar para você isso aqui que vai transformar a vida de vocês, isso aqui que vai ser... Aí fez um PowerPoint lá e ficou apresentando, não era nem Rinodê, não era outra coisa, né? Nem lembro o que era, Agatha Paris, alguma coisa assim. E aí foi mostrando lá no PowerPoint, mas essa mulher, ela não fez igual a Rinodê, a Agatha Paris, ou esses outros que tem aí no meio do mundo, Herbalife. Ela fez com transparência. Ela não fez PowerPoint, ela não fez uma pregação. Ela fez com transparência. Olha o que Jesus fez em mim. Olha o que Cristo fez em mim. Olha o que aconteceu comigo. Nesse momento de loucura, nós devemos ser um porto seguro para aquelas pessoas que estão desesperadas. Devemos ser aquela pessoa que confia onde todo mundo não está confiando. Aquela pessoa que sai da sua casa para amar. E quando todas as pessoas, claro, com os cuidados, gente. Não é para você ficar saindo para fazer churrasco. Não é o momento de você sair para fazer reunião de GA. Mas caso alguém precise, é o momento de nós sairmos e mostrarmos, olha o que aconteceu comigo. Para aquelas pessoas que a conheciam, ela falou, agora a mulher é diferente, agora a mulher mostrando o que aconteceu com ela. Mas algo tem acontecido na nossa geração. E eu não falo só nas outras igrejas como se fosse algo distante, mas na nossa própria igreja. O padrão de vida de muitos crentes tem se tornado dolorosamente muito baixo. As pessoas têm negligenciado por demais a importância de adornar o Evangelho. Tem sido negligenciado a importância de mostrar uma transformação de vida. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde o divórcio nos cristãos tem se tornado quase a mesma média de divórcios nas pessoas do mundo. Onde escândalos acontecem, onde pessoas no seu meio social que se dizem cristãos têm uma vida igual à do mundo. Hoje poucas pessoas podem testemunhar de uma forma transparente o que aconteceu na sua vida, porque nada aconteceu na sua vida. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 10, ele mostra, Tito 2,10, a extrema importância de quê? De mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Tornar atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. E como é que a gente torna atraente o ensino de Deus, o nosso Salvador, assim como essa mulher, é com a transformação de vida. Mas o problema é que muitas pessoas chegam na sua casa e dizem, olha, recebi uma grande bênção. Eu vou à igreja, eu fui salvo por Jesus, eu conheci a graça, eu fui justificado, eu sou salvo, mas não tem nenhuma transformação. Os seus familiares, os seus amigos, os seus maridos não vê qualquer índice, qualquer manifestação de crescimento em santidade, de crescimento em melhorar sua conduta, de tirar o gato que tinha, de pagar uma energia mesmo que sendo cara, de que caso roubava era desonesto, deixa de ser desonesto, se falava palavrão, deixa de falar palavrão, se assistia pornografia era um cara imoral, deixa de ser imoral.
pouco se tem, na nossa época, se preocupado com uma vida digna, onde as pessoas podem olhar e ver: esta pessoa é diferente do mundo, esta pessoa é diferente dos outros, essa pessoa ama a Deus, essa pessoa é diferente. Muito, muito, muito tem sido negligenciado isso. Mas hoje o evangelho, gente, ele é muito misturado, ele é misturado com o mundo. Latimeu, um escritor, ele diria que essa mistura do evangelho com o mundo, ele não vai trazer nenhum bem, não vai exercer nenhuma influência na nossa conduta diária, não vai consolar a nossa vida, e ele nem vai nos dar paz diante da morte. Viver um evangelho onde o que se prega é bênção, segurança, prosperidade financeira, e não uma eternidade, uma vida com Deus, ter um evangelho de pouca fé. As pessoas jamais olharão para o céu e descansarão em Deus, jamais viverão como peregrinos nesse mundo, como passageiros nesse mundo, jamais farão algo relevante nesse mundo, porque a sua vida não é uma vida de transformação, não é uma vida de buscar a Deus. Se você veio a Jesus de verdade e o Espírito Santo te convenceu do pecado, como o pecado atinge ao nosso Deus, como o pecado é algo contra o nosso Deus, o Espírito Santo te convence, você quer abandonar. Eu temo que o amor, a delicadeza, a mansidão, como a mulher trata o seu marido, eu temo que o zelo para fazer o bem, o zelo para ser justo, o zelo para ser um bom exemplo, acabou na nossa sociedade, acabou nos nossos cristãos. Por isso que há tantas pessoas que não chegam ao evangelho verdadeiro, vão à igreja, mas têm uma vida totalmente imoral, totalmente gananciosa, cheia de paixões pelo mundo. Essa mulher, ela testemunhou com transparência: olha o que aconteceu na minha vida. Você poderá falar algo assim? Será que eu poderei falar algo assim? Só uma forma de você falhar no seu testemunho. E a forma que você falha é se Jesus realmente não transformou a sua vida. A forma de você falhar no seu testemunho é você não ter nada a mostrar, nenhum fruto do Espírito, nenhuma bondade, amor, paz em meio à pandemia, nenhuma confiança, nenhum domínio próprio. Quais são os frutos que você tem para mostrar que Jesus te salvou? Você é uma pessoa irada, egoísta, agora você é uma pessoa que abre a sua casa, cheia de mansidão, traz as pessoas para dentro, ama. Você era uma pessoa desonesta, agora você luta por honestidade. João, ele fala, lá em 1 João capítulo 3, versículo 6, 1 João capítulo 2, versículo 29, 1 João no capítulo 3, do versículo 9 a 14, 1 João no capítulo 5, do versículo 4 ao 18, lá ele fala diversas vezes, eu não vou ler todos esses versículos por causa do nosso tempo, mas ele fala que aquele que permanece em Deus, em Jesus, não vive pecando, aquele que permanece em Jesus pratica a justiça, aquele que permanece em Jesus ama o seu irmão, aquele que permanece em Jesus vence o mundo. Resumindo, onde não há uma vida de transformação, uma vida de santidade, uma vida de luta contra o pecado, não há testemunho, a sua vida não faz nenhum impacto nas pessoas. Sem dúvida, meus amigos, essa é uma declaração dura, mas se você não tiver a fé no Evangelho para transformar a sua vida, você nunca fará nada de relevante ao reino de Deus, nunca uma pessoa conhecerá a Jesus. 1 João 3,9 diz que se a semente divina, se Deus e o Evangelho entrou em você, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você pertence a Jesus, agora Jesus
é a forma como você escolhe o seu emprego, como você toma as suas decisões. Jesus é a forma pelo qual você prioriza a sua vida. E testemunhar é compartilhar o que Cristo fez na sua vida. É desenvolvendo relacionamento com as pessoas, sendo transparente. Se você errou com a pessoa, peça perdão. Você, mulher, você diz que é um cristão, mas você é uma mulher que a sua boca só traz maldição para a sua família. A sua boca só traz maldição para o seu marido. Você é uma mulher barraqueira, você é homem que não ama, não respeita a sua mulher. Você está tornando o evangelho uma desgraça. Você está tornando o evangelho algo vergonhoso. Você que se diz cristão e não abre a boca para falar de Jesus. Que tipo de evangelho você conhece? O que que você vai testemunhar? Você não tem coragem. Essa mulher, ela teve coragem porque ela teve fé. Aquilo transformou a sua vida. Mas se você não percebe nenhuma transformação, a sua vida é uma vida medíocre, uma vida na média, uma vida igual ao mundo. Se Jesus não te transforma e você não tem essa transparência com o mundo, Jesus não é essencial na sua vida como deveria ser. Ele não é o seu Senhor, Ele não é formado dentro de você, Ele não é a forma como você define a sua vida. Você não está sendo transformado. Como ela testemunhou? A segunda coisa, eu falei que a primeira era transparência, a segunda coisa é simplicidade. Como é que ela testemunhou? Ela falou algo bem simples. Ela falou: vamos ver esse homem, venha ver Jesus. Venha ver Jesus. A forma que ela falou foi simples. E esse é o evangelho. Gente, você não precisa saber pregar da melhor forma possível. Você não precisa saber falar porque Deus criou, combater o Big Bang, combater, não. O evangelho, ele cresce de forma simples. Veja Jesus. Vamos ver, conheça, leia, aprenda sobre este homem. O evangelho, a Bíblia se resume a esse nome, Jesus. Jesus Cristo. Todas as outras religiões, se você vai ver o budismo, o islamismo, os seus fundadores, eles nunca falaram: olhe para mim, eu sou a verdade. Não, todos eles falavam: olha, esse é o caminho. Buda, ele falou: olha, esse é o caminho óctuplo, né, para você chegar na vida eterna. O caminho da bondade, esse caminho com 8 pilares. Maomé vai falar: olha, esses são os 5 pilares do islamismo. Siga esses 5 pilares que você vai para o céu, que você vai ter a vida eterna. Todos os fundadores de religião vão te dizer: eu não sou o caminho, eu aponto o caminho, esse é o caminho. Mas Jesus Cristo é o único que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer para você: olha, se você quiser conhecer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a forma como você compartilha o evangelho é você apontando: este é Jesus. Conheça Jesus, leia sobre Jesus. Lá em João, no capítulo 11, Marta chegou desesperada, né? Marta e Maria chegaram a Jesus chorando e falando que Lázaro tinha morrido. E o que Jesus falou para ela? Olha, se Lázaro foi um bom homem, se o Lázaro fez isso e aquilo, se Lázaro seguiu o caminho do cristianismo e foi batizado e fez isso e aquilo, ele vai ser salvo. Não, Jesus falou para elas: eu sou a ressurreição e a vida. À medida que você testemunha para as pessoas: olha, Jesus é o Salvador do mundo, Ele quer te salvar. Diga para as pessoas: venha conhecer a Jesus. Conheça a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Leia sobre Jesus, aprenda sobre Jesus. Simplicidade. O evangelho é simples. Veja o que Jesus fez por você. Ela testemunhou com transparência, com simplicidade, e a terceira coisa que ela testemunhou foi com fé. E fé é algo que temos falado muito.
Porque se você parar para pensar, ela era uma mulher rejeitada na nossa sociedade. Ela era uma mulher rejeitada, uma mulher que as pessoas não falavam com ela, uma mulher que era rejeitada pela sociedade. E para ela voltar à cidade, ela sendo uma mulher, ela abrir a sua boca, ela sendo uma pessoa rejeitada, ela falar de Jesus, ela teve que ter fé. Ela teve que acreditar com todo o seu coração que Jesus é o Salvador do mundo. Ela acreditou nem que fosse com uma semente de mostarda, como a Thaís falou. Mas essa fé é que fez ela falar que Jesus pode transformar a vida, que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que salva. Ela teve tanta fé que ela esqueceu da água que ela ia pegar. Agora dentro dela surgia a água da vida. Ela esqueceu até o cântaro e correu para a cidade para falar às pessoas. Alguém só vai falar de Jesus. Alguém só vai falar de Cristo e da salvação. Alguém só vai ter fé e coragem no mundo, no meio desta pandemia, se houver fé, se crer que Jesus é o Salvador do mundo, se vê em você uma transformação de vida. Nós não devemos esquecer que a vida cristã é um combate. Paulo fala isso em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É interessante que ele fala, guardei a fé. Nós não devemos esquecer que a vida cristã é um combate, é uma luta. E se você quiser ter uma vida firme, uma vida que você não é guiado pelas circunstâncias, uma vida que você não quer ser levado como ondas, como palha, você precisa ter fé. Você precisa acreditar de todo o seu coração. Você precisa ter fé. Você precisa orar a Deus, Deus me dá fé. Deus enche meu coração de fé. Deus, Ele não vai negar esse pedido, mas peça, lute. Sem fé, os homens e as mulheres nunca farão nenhuma diferença nesse mundo. Se você é alguém que não faz uma diferença, se você é alguém que não tem a sua vida transformada, a razão disso é que você não tem fé. Não tem fé para lutar contra o pecado, não tem fé para falar do amor de Jesus, não tem fé para viver uma vida que vai fazer alguma diferença. Você é uma pessoa sem fé. E Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que essa mulher mais tinha nesse momento era fé que o Salvador existe. Gente, sem fé nós não vamos fazer nenhuma diferença. Sem fé nós vamos viver como o mundo, cheios de temor, cheios de medo. Nós precisamos de fé. Se queremos fazer uma diferença, a nossa principal força vem da fé. Lá em Efésios, no capítulo 6, diz que o escudo da fé é aquele que nós resistimos contra setas inflamadas do maligno. Lembre-se que nós estamos em guerra. Guerra contra a nossa carne, guerra contra o mundo. O mundo não quer saber de Deus, o mundo rejeita a Deus, o mundo jaz no maligno. Não espere que por você ser cristão as pessoas vão te aplaudir, vão dizer que você está indo para o caminho certo. No livro O Peregrino, e nesse ano, já quero compartilhar com você, se você já quiser ir atrás ou ainda não, do livro O Peregrino, nós faremos uma série de mensagens baseadas nesse livro, onde toda a nossa igreja, nós iremos incentivar jovens, adolescentes e adultos a lerem este livro, O Peregrino. Nós vemos que quando o peregrino encontrou a Jesus, ele vivia na cidade da destruição, e ele queria caminhar a cidade celestial, ninguém acreditou, todo mundo rejeitou, até a sua própria família foi contra ele, mas ele teve que abandonar tudo isso em rumo à cidade celestial. Não espere que o mundo vá te aplaudir por seguir a Jesus. E também nós devemos fazer guerra contra o diabo. A Bíblia fala que o diabo é inimigo das nossas almas e ele quer destruir a nossa fé. O diabo que está colocando esse medo no seu coração, essa dúvida no seu coração, e nós devemos resistir ao diabo. Eu quero convidar todos, como a Thaís falou,
Nós começamos uma série de mensagens falando sobre estas guerras nos jovens, e você está passando tempo em casa, a partir de 7 horas você não pode sair. Assista a mensagem dos jovens. Eu vou pedir para o Mateus colocar o link aqui embaixo, ou se não está aqui embaixo, vai aparecer aqui no chat o link da mensagem dos jovens. Separe o momento da sua semana para assistir a primeira batalha contra a carne, para você se desenvolver. Talvez pessoas vão crescer espiritualmente, você não, por causa de uma mensagem, por causa de um passo a mais no seu aprendizado. Então até você que é um ancião, até você que é uma pessoa mais velha, ou você é um adolescente, ou um adulto, assista essa mensagem, tá? Pode passar para o momento que eu apareço, para o momento da mensagem, tá bom? E assista essa mensagem, porque você vai primeiro aprender a lutar contra a sua carne. Nós vamos falar nas próximas semanas a luta contra o mundo e a luta contra o diabo. Nós precisamos de fé. Se você for examinar Hebreus capítulo 11, lá fala sobre os heróis da fé. Nós vimos desde Abel até Moisés, como essas pessoas que fizeram a diferença no mundo foram pessoas de fé. Se você for analisar a igreja primitiva, logo no seu início, os cristãos eram jogados nas arenas. Se você era um cristão, você era morto, era jogado para ser morto pelos gladiadores ou pelos leões para serem devorados enquanto as pessoas assistiam. Os primeiros cristãos, eles eram pregados em cruzes e tocavam fogo neles, para que as pessoas pudessem ver os cristãos pegando fogo. Eles precisavam de fé para resistir à morte. Se você for ver os reformadores, o que Martinho Lutero teve que enfrentar para ir contra a Igreja Católica, e para trazer o Evangelho há mais de 500 anos, ele lutou, e por causa disso nós podemos pregar aqui. Por isso nós somos chamados de protestantes contra aquela época. Mas talvez Deus esteja nos chamando para sermos pessoas de fé no meio desta pandemia. Pessoas que farão alguma diferença nesse mundo. Pare de olhar só para a sua vida, para o seu negócio, para a sua família, e comece a ter fé na eternidade, em Cristo, em Jesus. Comece a lutar e a se preparar espiritualmente. Pense e olhe para você, quando você se lida com o seu tempo, qual é o tipo de cristão que eu quero ser? E se você olhar para a sua vida, que tipo de cristão eu quero ser? Será que eu vou perder tanto tempo assistindo vídeo de cachorrinho, de gatinho no YouTube? Será que eu vou perder tanto tempo no Instagram, no Facebook, assistindo filme? Será que eu vou perder tanto tempo da minha vida fazendo? Olhe para a sua vida e pergunte, qual é o cristão que eu quero ser? Talvez alguém que faça influências. Por que eu não estou lendo? Por que eu não estou me santificando? Você que vê muita pornografia, você que está nesse grupo de Uber e vê esses vídeos, cara, sai desse grupo. O que falta? Fé. Olha só, eu aposto que você não pecou. Alguns sim, né? Alguns estão tão afundados no pecado que até assistindo esse culto estão pecando nos seus celulares ou no seu coração. Mas outros que lutam contra o pecado, a imoralidade, a ganância, o orgulho, a briga entre família, você não pecou agora, assistindo essa mensagem. O que falta então? É porque o seu coração está tão cheio de mundo, tão cheio, a sua carne está tão alimentada, que você não consegue mais vencer o pecado. O que lhe falta é fé. O que falta é fé para você falar do amor de Jesus, para você pregar. Pegue o seu celular, compartilhe nos seus status o Evangelho. Pergunte para as pessoas, olha, você precisa de oração, fale comigo. Coloque lá no seu status. Você precisa de um consolo, fale comigo. Você está com medo, fale comigo. Mande uma mensagem para a sua família, faça uma oração. Eu e a Thaís, nós estamos orando, tem tocado no nosso coração, graças a Deus. A nossa igreja, nós nesse primeiro momento lutamos para manter a saúde, para que ninguém morresse. Muitas pessoas já foram curadas, temos poucos irmãos ainda doentes. Graças a Deus conseguimos lutar juntos pelo alimento dos nossos irmãos, pela saúde, pelos remédios dos nossos irmãos, e muitos têm ficado bem, mas está bom, já chega de olharmos para nós, vamos olhar para o mundo, vamos querer salvar, vamos falar de Jesus, vamos nos importar.
Sim, nós vamos continuar cuidando da nossa família, mas, gente, nós já estamos melhorando. Pare de tentar, você que passou por essa dificuldade grande, você que passou por uma pandemia, você que foi entubado, você que foi hospitalizado, que está assistindo essa mensagem. A má notícia que eu vou dar para você, ou talvez uma boa notícia se você é cristão, é que se você não morreu com o Covid, você vai morrer de outra coisa, engasgado com ervilha, atropelado por um carro, vai morrer de velhice, a morte não vai nos escapar. Se você dirigir moto, a morte é algo mais certo ainda. Ou todos nós vamos morrer de qualquer forma, caindo de uma escada, tomando um choque. E se nós vivermos apenas para essa vida, sem ter uma certeza da eternidade, que vida medíocre, que vida triste, que vida decepcionante. Nós precisamos de fé. Como essa mulher teve fé? Ela foi falar com as pessoas poderiam falar para ela: que você falando para mim de Jesus, você falando para mim de vida eterna, você falando para mim de salvação, de Messias. Da mesma forma, se você for falar na sua faculdade, as pessoas vão rejeitar você. Não espere que você falando lá na sua faculdade, o mundo vai falar: não, é verdade. Não, o mundo vai contra. Não espere que o diabo vai ver isso. Mas por quê? Por que você não sofre perseguição? Porque você quer ser tão parecido com o mundo. E essa mulher falou: olha, não me importa se vão me rejeitar ainda mais. Não me importa. Eu conheci a Cristo. E eu quero que as pessoas conheçam também. Essa mulher teve fé. E a fé nos leva à coragem. A fé é o primeiro passo para o céu. Se você não tem fé, nós não faremos nada neste mundo. Judas capítulo 1, versículo 20, diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. A oração vai nos trazer a fé. Orar. A meditação, ela é importante porque nós conhecemos quem Deus é e o que Ele espera de nós. Mas a oração é a forma como eu pego esse conhecimento que está na mente e trago para o coração. A oração é a forma como eu trato Deus como Deus. Continue aprendendo, mas ore. Tenha um momento com Deus. Ore por fé. E a terceira resposta, para a terceira pergunta, é: por que essa mulher testemunhou? Nós já falamos que foi fé, ela testemunhou com fé, mas por que ela testemunhou? Quando você vê algo lindo, quando você vê algo bom, quando você tem certeza de algo, você quer compartilhar. Parece que é uma tendência natural, vem do seu coração. Você vê uma paisagem, você diz: uau. Você come a comida gostosa, você diz: Você lê um bom livro, você quer compartilhar com seus amigos. Você vê um bom filme, você fala: cara, eu preciso falar para esse meu amigo. As pessoas que você ama, quando você conhece algo lindo, algo bom, a sua alegria só está completa quando você compartilha. E foi isso que ela viu. Ela viu a beleza de Jesus. E a nossa alegria só está completa quando compartilhamos com outras pessoas. Essa mulher nos ensina que o resultado de uma vida transformada é o testemunho. E da mesma forma como essa mulher samaritana testemunhou, eu e você devemos testemunhar em 2021, no meio da pandemia, o que Jesus fez por mim e que Ele é Salvador do mundo. Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Jesus, eu oro por mim para que meu coração tenha mais fé. Eu oro por esses irmãos, que o seu coração tenha mais fé. Porque, Senhor, sem fé eles não vão meditar, sem fé eles não vão se santificar, sem fé nós não vamos evangelizar, sem fé nós não vamos orar. E por que quando eu falo com tantas pessoas deixam de meditar, tantas pessoas deixam de evangelizar, tantas pessoas estão com medo, tantas pessoas
não pensam no outro, tantas pessoas não evangelizam, tantas pessoas têm uma vida medíocre, tantas pessoas não veem a transformação chegando no seu lar, os seus filhos se convertendo, a sua família se transformando. Por quê, Senhor? Porque não tem fé. A fé não os leva a tomar decisões radicais e a falar: mesmo que me mates, louvarei a Ti, como Jó falou. Senhor, dá a essa igreja fé. Sem fé é impossível Te agradar. Eu Te peço isso, Senhor, por mim, Senhor, e peço pelos meus irmãos. Os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e que Deus aumente a nossa fé.